Eu sou a professora Sandra Calil Bussadori e eu vim aqui hoje para conversar um pouco com você sobre o Rivistar. O Rivistar é o diaminofloreto de prata a 38%, o mais efetivo na literatura atualmente, ou seja, é o padrão ouro em relação ao diaminofloreto de prata. E o melhor, junto com ele acompanha o iodeto de potássio, que é um produto específico para evitar o manchamento pós-uso do diaminofloreto. O Rivistar ele escurece bem menos que os outros cariostáticos por conta do uso do iodeto de potássio, porém ele escurece. Então, porque a prata ela precipita na entrada dos túbulos dentinários, mas veja, ele é um excelente material para paralisar a evolução da lesão de cárie. É uma das técnicas mais recomendadas e uma técnica minimamente invasiva para paralisação da lesão de cárie. Muitas vezes ela, além de ser uma das técnicas minimamente invasivas, ela é utilizada em conjunto com a remoção seletiva do tecido cariado. Então imagina, você faz a remoção seletiva ao redor das paredes laterais da cavidade e muitas vezes em lesões profundas, quer seja em criança, em adultos e idosos, aí você utiliza o cariostático para fazer esta combinação e paralisar a lesão de cárie, inclusive usando o cimento de ionômero de vidro. Olha que coisa bacana! Quantas coisas interessantes nessa fase de devolução de saúde. E muitas vezes a pessoa acha que o diaminofloreto de prata é só para crianças e não é. É para todas as idades e um excelente material, inclusive para dessensibilização. Portanto, esse assunto de escurecer, que é um problema muitas vezes, tem que ser abordado na primeira consulta com os pais e com as pessoas que vão fazer uso do produto. Eu já coloquei aqui a barreira gengival, a gengival barrier, fotoativei por 10 segundos com o Radi e depois, para vocês entenderem, eu usei o diaminofloreto de prata 38%, coloca uma gota aqui, um frasco desse, você consegue gerar 30 gotas. Cada gota você consegue fazer 5 dentes. Então o custo-efetividade deste produto é maravilhoso. Portanto, você dispensa uma gota e vai aplicar com point. Excelente, não sei se vocês já trabalharam, maravilhoso também. Coloca uma gota, aplica. Porque eu já fiz a minha remoção seletiva do tecido cariado ao redor das paredes laterais da cavidade e vou aplicar o diaminofloreto de prata, que eu não mexi na parede pulpar, na parede pulpar. Aplico e espero 60 segundos. Espero esse tempo, depois que eu esperei os 60 segundos, porque com esses 60 segundos a prata vai precipitar na entrada dos túbulos dentinários e vai haver uma ação imediata, tanto na dessensibilização quanto na proteção da progressão da lesão de cárie. E na sequência eu vou utilizar o iodeto de potássio para evitar o manchamento. Com outro pincel, isso é muito importante, gente, você utilizar outro pincel. Você não pode usar o mesmo pincel para evitar o manchamento, que é o que nós queremos, certo? Pega um outro pincel, camada fina do iodeto de potássio, você vai friccionar na cavidade, também aplicando onde você fez a remoção seletiva do tecido cariado. Você vai aplicar, fica sempre que você faz essa aplicação inicial, fica como se fosse uma névoa, não é? E você vai aplicar até o iodeto de potássio ficar uma camada brilhante. Então eu aplico uma vez, aplico a segunda vez. Você pode fazer isso até 5 vezes, mas na maioria das vezes, após a terceira aplicação, já é o suficiente, que já vai ficando um aspecto brilhante e evita o manchamento. Fiz isso, apliquei, ficou brilhante, aí depois eu pego um outro point embebido suavemente em água, limpo
E aí sim, depois você vai utilizar o cimento de ionômero de vidro, o Riva encapsulado, quimicamente ativado. Agora eu coloquei no aplicador, faço 1, 2, 3 cliques e no quarto clique, ó lá, começa a sair dispensa, vai lá no fundo da cavidade, do fundo em direção ao oclusal. Coloca de uma vez só, tá bom? E depois você acomoda o material à cavidade. Ionômero de vidro, gente, principalmente o quimicamente ativado, é muito difícil de esculpir, tá? O importante é acomodar a cavidade para que ele fique bem adaptado, não infiltre, que é muito importante, e tenha uma performance boa, porque todo ionômero de vidro desgasta, vai ter as características inerentes a ele. Então, nessa fase de devolução de saúde, é o melhor material. E o Riva é considerado um dos melhores ionômeros que tem. Em todos os estudos na literatura que você vê e que você olha, a performance clínica do Riva é excelente. Qualquer um deles, o quimicamente ativado, o fotoativado, todos eles têm uma performance clínica ótima. Mas, nesta técnica, quando você utiliza o Rivistar, o recomendado, logo após o Rivistar, é você utilizar o ionômero de vidro quimicamente ativado, até para evitar o manchamento. Espera haver a perda de brilho e depois disso, para proteger, aplica o coat para ter uma longevidade maior do material. Não precisa encharcar do coat, tá? É só uma camada fina. Pronto. Fotoativo, 10 segundos é o suficiente. Acabou. Olha lá. Gostaram? Olha a cor que legal. Isso é muito bom. Não fica translúcido. Então dá para trabalhar muito bem nessa fase. Então fica a dica para você, que é um excelente material, extremamente utilizado no mundo todo, bem inovador. Já não é de hoje, é padrão ouro na literatura, ou seja, a evidência que tem na literatura é uma evidência forte para todas as idades e com um resultado excelente. Então pode usar sem medo, sem culpa, só explicar detalhadamente que pode haver um escurecimento, mas não é obrigatório acontecer. Mas se acontecer, o seu paciente já está avisado. Um beijo para você!